Oi pessoal, aqui é a Stephanie e no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre as minhas leituras do terceiro trimestre de 2025. A ideia é fazer exatamente da mesma forma que eu fiz os outros dois vídeos, a lógica é a mesma, eu vou trazer aqui a lista pra vocês em forma mais ou menos de ranking, de acordo com as notas que eu dei pros livros. Então a gente vai começar com as notas mais baixas e a gente vai subindo. É um ranking que eu faço em blocos, mas que não é assim um ranking geral de todas as leituras, porque eu tenho muita dificuldade de fazer isso, então eu só separei realmente em blocos com as notas de cada livro e a gente vai começando aí do pior para o melhor. Antes da gente começar, não se esquece de se inscrever aqui embaixo no canal, caso você ainda não seja inscrito, e também não deixa de dar o seu like aqui embaixo também para me ajudar na divulgação do vídeo e mostrar pro YouTube que você gosta do meu conteúdo. Bom, sem mais delongas, eu acho que agora nesse terceiro trimestre foi o trimestre que eu li menos livros, eu acho que eu li 15 livros, eu vou deixar aqui a informação em algum lugar da tela para vocês. Nunca é bom a gente ficar se apegando à quantidade, né? Isso é uma coisa relativa para cada pessoa, é um dado quase que irrelevante, tanto faz. Eu acho que isso acaba refletindo um pouco como meu ritmo de leitura veio diminuindo aí um pouquinho, né? Agora nessa fase, assim, do segundo semestre, né? Então de julho pra cá deu uma caída aí. E infelizmente eu li menos livros bons. Isso sim me deixa triste. A quantidade, tanto faz, mas eu não ter lido tantos livros bons, assim, que eu gostei mesmo, isso me deixa muito mais chateada. Tô esperando vir aquelas ótimas leituras. Eu tive boas leituras nesse trimestre, mas eu queria ter tido muito mais. Eu até vou tentar não demorar tanto nessa primeira parte do vídeo, porque eu sei que vai ter muito livro que eu não gostei, então vou tentar ser um pouco mais sucinta, porque eu prefiro sempre falar bem das coisas que eu leio. Começando então pelo pior livro aqui da minha listinha, Noir Rarefeito, do Jon Krakauer. É um livro bastante conhecido, eu já tinha ouvido falar muito desse livro. Ele não tava no meu radar, não era um livro que eu tinha, assim, muito interesse em ler, porque eu não sou uma pessoa muito, assim, de ler sobre esportes, e ainda mais, né, montanhismo, alpinismo, enfim, não é uma coisa que eu tenho muito interesse, que eu gosto muito. Então isso obviamente influenciou aí bastante essa minha nota, né? Eu dei 2 estrelas pra esse livro. Foi um livro que a gente leu pro piquenique literário. O encontro em si do livro foi muito legal, porque teve a presença de um fotógrafo, eu esqueci agora o sobrenome dele, mas eu lembro que o nome dele é Gabriel, e ele é um fotógrafo super conhecido aqui no Brasil e também acho que até mundialmente. Ele é um montanhista, alpinista, eu nunca sei como é que fala, mas enfim, ele é uma pessoa que pratica esse esporte, ele gosta já foi ao Everest acho que 4 vezes, e ele foi lá contar um pouco da experiência dele, também como fotógrafo e como uma pessoa que pratica esse esporte, né? Infelizmente eu tenho muita dificuldade, assim, de falar desse assunto desse livro, porque eu acho, assim, é uma coisa tão distante da minha realidade, é uma coisa que eu acho tão louca, assim, sabe, no sentido de, eu não consigo imaginar, sabe, passar pela cabeça de uma pessoa subir um negócio desse, subir o Everest, assim, é uma coisa que, mesmo lendo o livro e o Jon explicando ali muitas coisas, né, como é que é a mentalidade dessas pessoas, enfim, mesmo ele indo, né, bastante no detalhe, assim, explicando muita coisa, ainda assim eu tenho muita dificuldade de entender. Eu terminei o livro ainda sem entender por que as pessoas arriscam a vida dessa forma, sabe? Realmente é muito difícil, assim. Eu, sabe, ficava lendo esse livro e ficava, gente, por que vocês estão se colocando nessa situação? Por que vocês fazem isso com vocês mesmos? Só pra falar que você chegou no ponto mais alto do mundo, mas o que você ganha com isso, sabe? Então, porque é realização pessoal. Ai, gente, sinceramente, não consigo me convencer por isso. Acho o maior papo de coach, não gosto. Durante a leitura, eu não queria ser insensível, sabe? Eu sei que muita gente perdeu a vida, né? E perde todos os anos, né? Nesse caminho aí, subindo ao Everest. Você literalmente encontra corpos enquanto você tá subindo, sabe? Dezenas de corpos ali enquanto você tá subindo. Como que você olha para aquilo e fala, não, eu vou continuar. Incrível, uma ótima ideia. É realmente uma coisa que eu não consigo entender. Foi difícil para mim ter esse sentimento de, meu Deus, coitados e tal. Porque não é que eu não tenho dó, né, gente? É muito triste as pessoas perderem a vida. É muito triste pessoas que tinham família, enfim, filhos, mães, irmãos, amigos. É triste a perda da vida dessas pessoas, é lógico que é. Mas essas pessoas assumem um risco que pra mim é muito louco, assim, eu realmente não consigo processar no meu cérebro como uma pessoa acha de bom tom se arriscar dessa forma, né? E pagar uma fortuna, viu, gente? Porque é uma fortuna pra subir o Everest. Eu não sou uma pessoa que tem dificuldade de dar notas para livros de não ficção, então ficou com 2 estrelas, porque sem condições. Um outro livro que também levou 2 estrelas e que infelizmente também foi uma leitura do piquenique literário é Kentucky's ou Kentucky's, cada hora eu falo de um jeito, mas esse é um livro da Samantha Schweblin, se eu não me engano, o nome dela, uma autora argentina. Eu já tinha
muito interesse em ler esse livro, porque eu já tinha visto a Tami falar sobre ele, e comigo ele não funcionou muito, porque eu tinha uma expectativa de que esse livro fosse um romance, assim, né, linear, falando sobre a existência desses bonecos que você compra, né, os bichinhos de pelúcia que você compra, e tem uma pessoa assistindo você em algum lugar, e você também pode se candidatar para ser um Kentucky e assistir as vidas das outras pessoas. É uma loucura, uma coisa meio Big Brother, um negócio assim, né, meio voyeur, assim. Mas, na verdade, esse livro, ele é quase que um livro de contos, ele vai acompanhar várias histórias de várias pessoas, só que é uma coisa assim, sem uma ordem cronológica. Então, a gente começa acompanhando uma história e ela acaba, aí daqui a pouco a gente começa a acompanhar uma outra história, aí ela para no meio, só vai voltar depois de vários capítulos, e a gente fica nesse vai e vem, assim, de histórias. Tem um núcleo de personagens, mas é um núcleo imenso, que você acaba, assim, quando você acha que você tá se apegando, né, a uma história, a um personagem, aquilo quebra, né, tem uma quebra, tem um corte, e a gente começa a acompanhar outras pessoas. Então eu achei muito confusa a estrutura do livro, eu acho que se tivesse sido uma coisa realmente linear, acompanhando a história daquele grupo de personagens, do começo ao fim, pra depois ir pra uma outra história, eu acho que eu teria gostado mais, mas assim, do jeito que foi feita, né, criada a estrutura desse livro, eu não gostei, então por isso que ele levou também 2 estrelas. Agora já no campo aí das 2,5 estrelas, Eldorado Drive, um livro da Megan Abbott, que é uma autora que eu já conheço, já gosto bastante dessa autora. Ela é uma autora estranha, ela escreve uns livros estranhos, e esse livro, ele tem ali uma pegada de mistério, ele é um livro que vai acontecer um crime, a gente vai acompanhar a história de pessoas que se envolvem meio que num esquema de pirâmide, é um esquema de pirâmide que só tem mulheres, é tipo uma sociedade secreta, assim, que só tem mulheres. Elas ajudam umas às outras, uma coisa meio maçônica, e aí a gente vai acompanhar a história dessa protagonista que tá passando por dificuldades financeiras e ela entra nesse rolê, e aí coisas acontecem, um crime vai acontecer e a gente fica acompanhando meio que o passado e o presente pra entender que crime foi esse, né, quem que supostamente cometeu esse crime. Assim, eu acho que esse livro ele tinha muito potencial, né? Eu falei bastante desse livro até no vlog que eu finalizei a leitura. Eu vou deixar todos os livros que eu já tiver comentado alguma coisa em vlogs, eu vou deixar os vlogs aqui na descrição e nos cards também pra vocês, caso vocês queiram saber um pouquinho mais sobre cada um deles, a minha opinião mais completa. Mas esse livro, ele me decepcionou justamente por ter ficado nesse quase, assim. Ele tinha muito potencial. Eu acho que justamente pra falar sobre as dinâmicas desse tipo de grupo, coisa de pirâmide, de coach, de negócio assim, né? Uma coisa meio estranha. Poderia até brincar um pouquinho com o negócio da seita, mas não foi pra esse lado, ele acabou se tornando apenas um mistério muito comum, assim, sem nada de muito diferente, sem nada de muito especial, sabe? Então, acabou que, assim, né, não me surpreendeu, eu achei tudo muito... tá bom, né, terminei, falei, ok, é isso. Então, 2,5 estrelas, porque realmente é um livro bem mediano. Mais um mistério que também levou 2,5 estrelas, é o livro do Riley Sager, chamado With a Vengeance. É um dos últimos livros lançados por ele, acredito até que seja o último lançamento dele, e esse livro eu li pro clube do livro que eu participo, né, que é um clube do livro online de uma booktuber gringa chamada Kayla. Ela gosta muito de Riley Sager, né, eu sei que tem muita gente, na verdade, que gosta bastante desse autor. Eu ainda não peguei, assim, o livro dele que eu li, e eu realmente gostei. E esse livro, ele brinca muito com essa coisa de Agatha Christie. É uma história de mistério que vai se passar dentro de um trem, então tem uma viagem de trem ali acontecendo, pessoas que têm algum tipo de conexão, que estão ali por um motivo, e todas essas pessoas têm uma relação com a pessoa que as chamou para esse trem. Então, tem uma coisa muito Agatha Christie ali. Só que assim, né, gente, não dá. Se você não sabe fazer, não faça. Por mais que ele tenha feito, assim, uma história que mantém a gente interessada, no começo eu tava meio tipo, acho que eu vou abandonar esse livro, não tô gostando. Mas aí depois ele fez ele conseguiu construir algumas reviravoltas, algumas coisas assim que me deixaram interessada, assim. Só que aí, chega no final, cada coisa absurda, e eu acho que isso é muito uma característica do Riley Sager mesmo. Tem um outro livro aí que muita gente gosta e muitas pessoas odeiam, que é aquele da família Hope, e eu sei que ele vira uma loucura no final, e esse livro é meio que isso, assim. Eu acho que não é tão absurdo, mas ainda assim é umas coisas que você tem que forçar muito, assim, sabe, pra você acreditar. Tem que ter uma suspensão da descrença muito grande. Então eu acho que livros assim funcionam mais comigo quando eles têm um pezinho a mais na realidade, sabe, não no absurdo. E aí por isso que também ficou aí no meio do caminho, 2,5 estrelas, e já tá ótimo pra esse livro. Agora a gente tá no bloco aí das 3 estrelas, e o primeiro livro que eu tenho aqui para falar com vocês é um livro muito hypado, né, desse ano, que é Como Arruinar um Casamento. Eu dei 3 estrelas pra esse livro porque, assim, é aquele livro que eu gostei, mas eu tenho muita coisa pra falar dele. Eu não vou me estender aqui muito sobre a minha opinião, porque eu falei bastante desse livro, assim, acho que de uma forma bastante extensa, no vlog em que eu concluí esse livro, mas em resumo, assim, é um livro que eu realmente não consigo entender porque que tanta gente acha ele tão espetacular.
espetacular. Eu não acho que é um livro ruim, mas eu não consigo enxergar o que ele tem de especial. Pra mim, ele não tem absolutamente nada de especial. É uma história em que, assim, os personagens são qualquer coisa, a história em si, a sinopse, ela é diferente, ela é interessante, mas a maneira como a autora aborda certos assuntos é um pouco problemática. Eu acho que ela não leva a história pra caminhos, assim, muito surpreendentes. Eu acho que ela escolhe saídas fáceis pra muita coisa, e tem uma questão ali com maternidade que me deixou bastante incomodada, achei muito problemático algumas falas da personagem em relação a isso. E também é um livro que fala sobre um outro assunto também, fica liberando um certo assunto que eu odeio em livro, então realmente foi muito difícil pra mim, assim, de conseguir encontrar coisas que me fizessem achar esse livro especial, sabe? Uma coisa assim incrível. É um livro que tem o seu senso de humor ali interessante, uma coisa meio mórbida, meio, sabe, sarcástica, assim, uma coisa. Esse humor, assim, né, que brinca com coisa séria, ele tem isso, e é uma coisa que eu gosto até em alguns livros. Foi um livro que eu levei muito tempo pra ler, eu achei muito longo, mas eu não achei ruim, sabe? A sensação que eu fiquei no final é de que eu tinha lido um livro bom, mas cheio de problema. Mais um livro 3 estrelas foi The Babysitter Lives. Essa foi minha primeira experiência com o autor Stephen Graham Jones, que é um autor, assim, que muita gente é fã desse autor, é um autor muito bem comentado, ele escreve muitos livros de terror, né, de horror. Esse livro, ele é quase que uma novela. É legal, é interessante, é diferentão, assim, ele tem muitos elementos diferentes, mas teve muita coisa que eu não entendi. Então eu fiquei meio assim, tá, eu sei que provavelmente esse era o objetivo do autor, mas eu queria que tivesse feito um pouco mais de sentido, sabe, algumas coisas. Então, não sei, algumas coisas na escrita me deixaram um pouco desconectada da história. Achei legal, mas, assim, queria que a história tivesse um pouquinho mais de coesão, assim. Acabou deixando um pouquinho a desejar, mas eu gostei. E eu tenho vontade de ler um livro maior, assim, dele, um romance e tal. Principalmente os livros que as pessoas mais indicam. E um que eu tenho muita vontade de ler é I Was a Teenage Slasher. Então eu vou ler um dia. Mas esse, ele não foi, assim, tão bom quanto eu esperava. Agora a gente já tá entrando no território de livros que eu tenho mais coisas positivas do que negativas pra falar. Então agora são os livros de 3 estrelas e meia. O primeiro que eu separei aqui foi You Are Fatally Invited, mais um livro que eu também li pro Clube do Livro. O livro do Stephen Graham Jones eu também li pra esse Clube do Livro. Pra falar a verdade pra vocês, é um livro que eu já esqueci algumas coisas, tá? Eu lembro que, assim, a sensação no final foi de ter lido uma coisa divertida. É um mistério de ilha, né? Ele se passa numa ilha e tem aquela coisa de retiro de escritores, né? Vários escritores são chamados pra uma ilha, então também tem uma coisa meio Agatha Christie por se passar numa ilha, e pessoas morrem nessa ilha, então é bastante, assim, bebe muito da fonte da nossa querida Rainha do Crime. E esse eu achei um pouquinho mais, assim, a escrita melhor, eu achei um livro muito, com uma estrutura muito mais bem feita do que o livro do Riley Sager, por exemplo. Tem boas reviravoltas, tem um mistério muito interessante. No final também achei que a autora deu uma viajada, mas ainda assim eu gostei. E como eu vi esse livro em audiobook, foi legal porque a gente tinha vários narradores, então foi bem interessante, assim, acompanhar as narrações, né, diferentes narrações de cada personagem. Enfim, eu gostei, assim, achei legal. É uma coisa que eu, né, venho reparando, assim, que infelizmente eu não venho encontrando tantos mistérios incríveis, sabe? Aqueles livros de thriller, assim, que me deixem de cabelo em pé e, nossa, super investida na história e tal. Infelizmente eu acabo terminando a maioria dos thrillers só falando assim, ah, legal, cara, gostei, mas é isso, sabe? Não vai muito além disso. Então, uma pena, tá? Mas é um livro legal. Eu recomendo. Não é um livro que tá fazendo muito sucesso lá fora, eu acho. Então, não sei se é um livro que vem pro Brasil em algum momento, mas eu acho que é um livro que as pessoas iriam gostar, porque muita gente gosta de mistério que se passa em ilha, assim. Pode ser um livro que venha fazer sucesso se ele vier pro Brasil. Agora, um romancinho que eu li também, dei 3 estrelas e meia, foi First Time Caller. Gente, esse romancinho eu achei bem legal, viu? Gostei, achei muito fofo. Ele tinha tudo pra ser um livro 4 estrelas, inclusive, mas eu acho que a autora, ela se perde um pouco nos conflitos que ela cria. Então, acho que ela cria uns conflitos ali que eu fiquei meio, pra quê, né? O casal é um casal, assim, que tem muita química. É muito gostoso de acompanhar o desenvolvimento ali do relacionamento deles. É um livro que tem toda uma temática de rádio. O protagonista, né, masculino, ele tem um programa de rádio, e aí, por diversos motivos, a protagonista feminina acaba ligando lá, e aí eles vão se conhecer, tal, por causa desse programa, e aí eles vão armar encontros pra ela, né, porque o programa que ele tem é um programa de rádio, assim, de romance mesmo, né, de falar sobre relacionamentos amorosos e tal. Enfim, é muito gostosinho, assim, achei um livro muito, muito leve, muito gostoso de ler. Gostei porque a protagonista, ela tem problemas reais, né, problemas de gente adulta, isso é muito legal, adoro ver protagonistas mais velhos, com problemas, né, de verdade, assim, que você vê e você consegue imaginar aquilo acontecendo na vida real. Enfim, sempre prefiro ler personagens um pouquinho mais velhos. Essa protagonista, ela tem uma filha, então tem toda uma relação ali também com a filha dela, que é muito legal. Enfim, gente, achei esse livro uma graça. Eu fiquei sabendo que vai ter, que já tem, na verdade, não sei se já saiu ou se vai sair, uma continuação que não é bem uma continuação, né, aquela coisa que tá tendo hoje em
em dia com livro de romance, que o livro acompanha outros personagens, mas é no mesmo universo. Eu não acho que faz muito sentido o livro de romance virar série, né? Todos os livros de romance estão virando série hoje em dia, mas isso aí eu gostei dos personagens e acho que vai dar certo. Agora, um livro que eu sempre tenho dificuldade de falar o nome, meu Deus do céu, A Witch's Guide to Magical Innkeeping, da mesma autora do livro das Bruxas Rebeldes. Eu sempre falo isso porque eu nunca lembro também o nome da autora, acho que é Sangu Mandana, o nome dela. E vocês já perceberam que às vezes eu falo o nome da autora, às vezes eu não falo, né, gente? Ah, é meu jeitinho, tá? Esse livro não é uma continuação. Eu acredito que ele se passa no mesmo universo, porque tem ali todo, né, a mesma questão de bruxas e tudo mais, mas assim, não tem nenhuma ligação direta com o outro livro da autora. Eu achei esse livro também muito fofo, assim como o outro livro dela, das Bruxas Rebeldes, mas eu não gostei tanto quanto, porque eu acho que eu não me conectei tanto com os personagens quanto no outro livro. Eu acho que eu me conectei muito mais com o casal, com as histórias ali todas, tanto a história principal quanto as historinhas paralelas. Eu gostei muito dos personagens como um todo. E nesse livro, por mais que eu tenha gostado tanto do casal quanto das histórias paralelas, eu não consegui, sabe, ter aquele apego, assim. Então eu só fui, né, lendo, assim, acompanhando, mas sem aquela coisa de, ai, meu Deus, que coisa mais linda, sabe? De você ficar, ai, amando, sabe, o que você tá lendo. Não foi assim comigo, mas ainda assim, eu recomendo super. Eu espero muito que esse livro venha pro Brasil em breve, porque eu acho que o primeiro também fez um certo sucesso aqui, então acho que tem grandes chances de vir. E se você leu o outro livro dela, eu super recomendo que você leia esse, porque é realmente a mesma vibe. Só que, na minha opinião, não tem personagens, nem, assim, um enredo tão cativante quanto o do outro livro da autora. Agora, um livro que eu dei uma notinha um pouquinho mais alta, que eu dei 3,75, foi As de Espadas. Esse é um livro que eu lembro que quando ele lançou, ele fez um certo sucesso, assim, teve um certo burburinho a respeito dele, mas depois deu uma baixada. Já tava de olho nele há muito tempo, eu já tinha ele no Kindle há muito tempo, e aí do nada eu resolvi pegar esse livro pra ler. Ele é um YA, né? Então, assim, faz tempo que eu não leio algo assim, YA contemporâneo, sabe? É o tipo de gênero que eu venho me afastando, né, nos últimos tempos. E esse livro, ele é bem YA. Ele é bem jovem adulto mesmo, assim. Ele tem um pano de fundo, né, na escola ali, é uma escola como se fosse... Ele é meio Gossip Girl, né, esse livro. Então é uma escola pra pessoas ricas, né, famílias muito ricas, que querem que seus filhos sejam bem-sucedidos. E aí a gente tem os dois protagonistas do livro, que são as únicas pessoas negras da escola inteira. Então você já imagina, né, como que é ali a situação. E aí as coisas vão tomando um rumo bem chocante, digamos, sabe? É um rumo, é uma coisa bem grandiosa, sabe? E eu achei muito interessante a autora trazer certos temas. É um livro que vai falar principalmente sobre racismo e homofobia, e tem muitas temáticas sérias que são abordadas de forma muito responsável, mas ainda assim, essa coisa do livro ser muito jovenzinho me incomodou. Então, eu acho que é um bom livro, assim, pra você dar pra pessoas mais jovens lerem. Então, adolescentes precisam ler esse tipo de livro, porque livros como esse trazem assuntos ali pra serem debatidos. É um livro que traz muita, muita reflexão sobre a nossa sociedade, sobre racismo estrutural, enfim, várias coisas, mas realmente essa coisa dele ser muito jovenzinho me afastou um pouco da história. Mas ainda assim, eu gostei, eu recomendo, só que com essas ressalvas, assim, acho que é realmente um público mais jovem vai gostar mais do que, né, pessoas mais velhas, assim, adultas. Agora a gente entra aí no bloco de 4 estrelas, então daqui pra frente somente livros que eu gostei e recomendo bastante. E o primeiro é My Friends, do Frederick Backman. Gente, eu sou muito fã desse autor, né? Eu já falei dele aqui. Acho que essa é a terceira obra que eu leio dele esse ano. É um autor que funciona muito comigo, então esse livro também funcionou super. Foi um livro que me emocionou, eu dei muita risada. Eu acho que o Frederick Backman, ele tem um dom de estar ali num clima super tranquilo, sabe? De repente ele vem com alguma coisa e faz você deitar em posição fetal e começar a chorar. E às vezes também tá uma coisa super pesada ali acontecendo e do nada ele torna o clima leve com alguma piada ou alguma coisa. Então eu acho que ele sabe modular muito bem, assim, o clima dos livros, ele sabe equilibrar muito bem as emoções ao longo da história. Eu gosto muito do humor dele, eu sei que não é todo mundo que gosta, mas comigo funciona muito. É um livro que fala sobre amizade, é um livro que fala sobre traumas, né? Ele fala muito sobre traumas, ele fala muito sobre amizade, ele fala muito sobre relações que duram décadas e que não são necessariamente relações amorosas. Ele fala muito sobre amor também. E ele fala muito sobre a nossa relação com a arte, né? O que a arte consegue fazer, né? Qual é o poder da arte nas nossas vidas. Então, é um livro lindo que eu super recomendo e gostaria muito que a editora voltasse a lançar Frederick Backman por aqui, né? Porque eu acho que faz tempo que não sai nada novo aqui, né? A Rocco meio que parou de publicar, mas seria muito legal se publicasse esse livro. Acho que pelo sucesso que ele tá fazendo lá fora, pode ser que esse livro venha assim também pro Brasil. Vamos torcer, porque eu acho que muita gente vai ler e amar essa história. Uma
Delicada Coleção de Ausências, da Aline Bay, também foi um livro que eu dei 4 estrelas. Já sou, né, fã, cadelinha de Aline Bay há bastante tempo, né, muitos anos. Desde o primeiro livro que eu li dela, eu já me encantei, me apaixonei por ela. E foi mais uma experiência incrível, né, esse livro. O meu favorito continua sendo O Peso do Pássaro Morto, mas esse livro também me tocou, assim, de uma forma que eu não esperava, porque eu estava lendo o livro, assim, de uma forma, tipo, uma história interessante aqui, né, tem um drama, fala sobre essa família, né, de mulheres, e vai falar ali sobre a relação entre elas, tal, legal. Ah, eu esqueci de pegar o livro. Lembrei de pegar o livro pra mostrar pra vocês, né. Pra mim, assim, era uma história simples, né, sobre essa família, sobre essas mulheres, sobre a relação entre elas, e eu tava achando que eu tava entendendo o que eram essas ausências, né, até um certo ponto. Mas aí uma certa coisa aconteceu que me deixou completamente sem chão, e a partir dali eu entendi o verdadeiro significado, pelo menos, né, na minha interpretação, do que é esse título, do que exatamente esse livro fala, e, gente, é muito pesado. É muito forte, é muito intenso, é muito pesado. Atentem-se aí pra gatilhos. Mas se você já leu outros livros da Aline, basicamente as temáticas são muito parecidas com os outros livros dela, tá? Então, se você, né, teve algum problema com questões, né, daqueles livros, assim, se foi gatilho pra você, então talvez seja bom prestar atenção também aqui, porque as temáticas são muito parecidas com coisas que ela já falou em outros livros. A gente teve um encontro com ela lá no piquenique literário, né? E foi incrível. Ouvir essa mulher falar pra mim é sempre um privilégio. E ela falou sobre como esses livros dela, esse Pequena Coreografia do Adeus e O Peso do Pássaro Morto, são quase que uma trilogia, né? São livros que se passam ali meio que no mesmo universo e conversam entre si, principalmente por causa dos temas. Então, um livrão que eu gostei muito. Eu só acho que eu não consigo dar uma nota mais alta, porque não foi um livro que me pegou tanto, assim, quanto O Peso do Pássaro Morto. Mas ainda assim, eu gostei muito, sem palavras, viu, pro que eu senti quando eu fui impactada por aquele final. Julie Chen Está Morta, mais um livro aí que eu dei 4 estrelas e que, olha, o livro mais doido que eu li esse ano, tá? Eu já falei isso e eu vou falar isso toda vez que eu for falar desse livro, porque esse livro é realmente uma maluquice. Eu não consigo colocar em palavras, assim, o quão louco esse livro é. Eu li esse livro em inglês, mas ele acabou de ser lançado aqui no Brasil, lançou agora em outubro, pela plataforma 21. E quando eu vi que esse livro ia ser lançado, eu fiquei tão feliz, porque, assim, é um livro que eu nem imaginava que fosse ser lançado por agora. Então, muito legal ver que as editoras estão de olho aí nesses livros que fogem um pouquinho do convencional, sabe? Porque esse livro é realmente muito louco. Ele fala sobre diversos assuntos, fala sobre irmãs gêmeas, uma irmã que vai acabar tomando a vida da outra, se passando por outra depois que uma das irmãs morre. E essa irmã que morre era uma influenciadora digital. Então, assim, é um livro que fala muito sobre o mundo das influencers. Vai pra caminhos, assim, que você não vai imaginar. E eu também não vou te falar pra não dar nenhum spoiler. Mas olha, Bunny e a Impostora. Esse livro é o filho desses outros dois. Então, só pra isso você já consegue ter uma noção, né? Mas é esquisitão, tá? Então, assim, você tem que saber onde você tá se metendo quando você vai ler esse livro. Não é pra todo mundo, mas funcionou super comigo. Uma Janela Sombria, também um livro que eu dei 4 estrelas e que eu adorei. Eu sempre tenho receio de ler livros que estão muito hypados. Esse aqui é um super hype do, né, BookTok, enfim, todo mundo falando, tanto lá fora quanto aqui no Brasil. E eu acho que esse hype se confirma muito, viu? Foi um livro que eu gostei bastante. Eu tô bem animada pra ler a continuação. Eu fico muito feliz que esse livro seja parte de uma duologia e não uma série gigantesca, porque eu estou fugindo de séries gigantescas. Gostei muito da protagonista, gostei muito do desenvolvimento do romance, né, do interesse romântico ali dela. Achei as relações entre os personagens muito interessantes. Enfim, gente, gostei muito do livro como um todo, assim. Não teve aquela sensação de 5 estrelas pra mim, mas ainda assim eu gostei muito e recomendo essa fantasia. É sim sombria, mas não tanto quanto eu imaginava. E o final é realmente chocante, então preciso muito ler o segundo. E o livro que eu deixei aqui por último, que pode sim se considerar a minha leitura, que eu não sei se eu vou dizer pra vocês que assim, nossa, foi a minha melhor leitura, mas por ser de quem é, eu tenho muita dificuldade de não deixar livros dessa autora sempre no meu top, sempre em algum lugar de destaque. E eu estou falando sobre Enterre em Nossos Ossos à Meia-Noite, também um lançamento recente, né, foi lançado há pouco tempo aqui no Brasil. Eu li ainda quando ele não tinha sido lançado aqui, então eu comentei dele também, vários vlogs aqui no canal. Gente, Vi Schwab, cara, não tem o que falar. Eu amo essa mulher. Esse livro teve algumas questões, assim, eu tive alguns pontos pra falar dele, né, de coisas que podem não ter sido tão incríveis quanto eu imaginava que elas seriam. Mas ainda assim, eu acho que no todo é sim um livro muito incrível. É um livro que tá ali no mesmo caminho de Ed La Rue. Então, quem não gostou de Ed La Rue, gente, não
inventa de ler esse livro. Não inventa, porque você provavelmente não vai gostar. É um livro que realmente conversa muito com Angela Rue. A própria Vi Schwab já confirmou que esses dois livros se passam no mesmo universo. E, de fato, tem muitas semelhanças de escrita. Uma parte do livro se passa lá no século XVI, se eu não me engano. Então, tem muitas semelhanças, de fato, com Angela Rue. E é isso. Se você não gostou, eu realmente não acho que você tem que ler esse, porque provavelmente você não vai gostar. Mas eu adorei. Eu sou muito fã dessa autora. Eu acho que ela sempre tem alguma coisa pra dizer. E a maneira como ela, não sei, a maneira como ela desenvolve o raciocínio sobre os assuntos, gente, conversa muito comigo, sabe? Eu realmente sou muito fã da escrita dela e da maneira como ela aborda os assuntos que ela aborda. É um livro de lésbicas tóxicas, sim, elas são vampiras, elas são tóxicas, elas são péssimas. São relações que não são nem um pouco exemplo, assim, é tudo muito problemático nas relações entre essas vampiras aqui. Mas, gente, nem todo livro precisa ser bonzinho, nem todo livro precisa ter mocinho, a gente pode ter um livro só com vilão, tá tudo bem. E é isso, gente, eu vou defender sempre esse livro com unhas e dentes. Eu só fico muito triste porque eu não tenho a minha edição física ainda, mas em algum momento eu sei que vem aí. E também dei 4 estrelas pra esse livro. Infelizmente, né, como eu falei pra vocês, não tive nenhum livro, assim, com nota muito alta esse trimestre, né, nenhum chegou a ser 4,5. Mas eu fico feliz, né, gente, acho que no fim das contas eu tive boas leituras, então isso é que importa, né, ainda que não tenham sido muitas, mas elas existiram e eu só tô agora com expectativa de fazer leituras ainda melhores nos últimos 3 meses do ano. Quando eu tô gravando esse vídeo, a gente já tá no final de outubro, mas ainda tem tempo e eu espero muito conseguir ler coisas, né, melhores e também ler mais livros físicos, né, porque vocês viram que eu não li praticamente nada de livro físico aí nesse último trimestre. Bom, então eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa aqui nos comentários se você já leu algum desses livros, qual foi a sua opinião, se você concorda ou não com as minhas opiniões aqui desses livros. Mais uma vez, não se esquece de se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrito, também de deixar o seu like aqui embaixo. A gente se vê então no próximo vídeo aqui do canal. Um beijo, tchau, tchau!